Olá pessoal, estou aqui então para passar para vocês uma mensagem de apoio, uma mensagem de estímulo, uma mensagem de ânimo para todos que vão se submeter agora ao concurso público da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tá? Aquilo que eu digo para vocês em sala de aula, para quem está em casa também, o segredo, gente, é o esforço, tá? Concurso público, a gente nunca vai se diferenciar na genialidade, na diferença superior, não, é o esforço. Então, tu sabe que se tu fizeste uma boa preparação, compareceu nas aulas, assistiu às aulas, estudou, tu tem grandes possibilidades de conquistar a tua vaga, tá? Caso contrário, de repente, aquele não era teu momento, então vai esperar mais um pouquinho. O que nos interessa basicamente na nossa matéria? Artigos 37 ao 41 da Constituição Federal, administração pública e servidores públicos. Artigo 37 te liga nas modalidades de administração pública, a administração pública direta com os entes federados, municípios, estados, Distrito Federal, União, todas pessoas jurídicas de direito público, quando eles não conseguirem prestar determinados serviços públicos por intermédio de uma lei específica, eles repassarão essas atribuições para outras pessoas jurídicas que integrarão a administração pública indireta ou descentralizada. Entre elas, as mais importantes, nós temos autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresas públicas. Nunca esquecendo que apenas as autarquias são criadas diretamente por lei específica, as demais recebem autorização de uma lei específica para serem criadas. Autarquias, nós temos as autarquias comuns, e temos também as autarquias especiais. No início da década de 90, nós tivemos um grande fenômeno, que foi a criação das agências reguladoras, que são autarquias fiscalizadoras, como a ANAC, a Anatel, a ANEEL. As fundações públicas, elas podem ser tanto pessoas jurídicas de direito público, quanto de direito privado. Só que elas são as únicas que dependem de duas leis. Uma lei específica que autoriza a sua criação, e uma lei complementar que vai definir em qual área elas irão atuar. As empresas públicas e sociedade de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado que podem visar o lucro. Não esqueçam isso, muito importante. Princípios, não são os únicos, mas são os mais importantes. Os 5 princípios básicos da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Legalidade, a administração só pode fazer aquilo que a lei permite. Impessoalidade, a administração pública até poderá personalizar as suas condutas, desde que não prejudique ninguém. Moralidade, agir com ética, lisura, transparência. Publicidade é a maneira pela qual a administração pública vai se comunicar com seus administrados. E eficiência é o único princípio que não é originário da Constituição de 88. Ela ingressou na Constituição somente por intermédio da emenda 19/98. É aquele princípio que exige uma produção das pessoas que prestam serviço público, uma produtividade, certo? Depois não podemos esquecer também, muito importante, que a Constituição autoriza os estrangeiros também a ocupar cargos públicos. Não podemos esquecer isso. A validade dos concursos públicos até 2 anos, prorrogável e não prorrogado. Prorrogável uma única vez por igual período. Não esqueçam isso. Outro fator importante também, lá no inciso 5, função de confiança e cargos em comissão são muito parecidos, só que apenas as funções de confiança são providas 100% por servidores concursados. Não podemos esquecer isso também. Outra informação importante lá no inciso 11, não esqueçam que o inciso 11 fala do teto e do subteto remuneratório no serviço público. Teto foi elaborado pela União para os ministros do Supremo Tribunal Federal, subteto para os demais entes federados. Estados, Distrito Federal e municípios. Nos municípios existe um subteto único, que é o subsídio recebido pelos prefeitos. Já no Estado e Distrito Federal existe um subteto variado, vai depender de poder para poder, não podemos também esquecer isso. Artigo 38 é aquele que vai falar dos casos que os servidores públicos irão enveredar para a carreira justamente política, por serem tão populares, tá? Então não me esqueçam, vocês poderão exercer mandatos seletivos nos poderes executivo e no poder também legislativo, sendo que a única exceção onde a pessoa poderá continuar sendo servidora e ter um mandato eletivo é para o caso de vereador. Vereador, desde que haja compatibilidade de horários, tá bom? Lá no artigo 39, servidores, não esqueçam do quadro que a gente fez, as 12 características mais importantes de servidores públicos, que são contratados pelo regime jurídico estatutário, tem suas regras escritas no estatuto, que para vocês é a lei 8.112 de 90, pode adquirir estabilidade depois de 3 anos, só que tem que passar por estágio
probatório. Não esqueçam também dos parágrafos 4º e 8º do artigo 39. Os agentes políticos, pessoas com cargos públicos muito importantes, recebem subsídio por intermédio de uma lei. Lá no parágrafo 8º está dizendo que os servidores públicos de carreira poderão também, por lei, receber subsídio. Artigo 40, a parte dos benefícios previdenciários servidores, atenção especial para as regras de aposentadoria que nós examinamos, certo? A por invalidez permanente com proventos integrais e proporcionais, integrais somente quando a invalidez permanente for decorrente de acidente de serviço. Se lembram disso? Moléstia profissional ou doença grave contagiosa ou incurável prevista em lei, nos demais casos, proventos proporcionais. A compulsória cuidado aos 70 anos de idade, porém, emenda constitucional 88 de 2015 autoriza por lei complementar que a compulsória aumente para 75 anos. Depois a voluntária, não esqueça a voluntária, 2 requisitos gerais, tempo mínimo último cargo, 5 anos, tempo mínimo serviço público, 10 anos. Quero me aposentar voluntariamente com proventos integrais, terei de preencher mais 3 requisitos específicos. Quais são eles? Sexo, masculino ou feminino, homem ou mulher, idade mínima para os homens, 60 anos, tempo de contribuição mínimo para os homens, 35 anos, idade mínima para as mulheres, 55 anos, tempo mínimo de contribuição para as mulheres, 30 anos. Lembra disso? Agora, se eu quiser me aposentar voluntariamente com proventos proporcionais, não esqueçam nos proporcionais. O que tem? Tem a idade que muda. Ao invés de diminuir, aumenta. Os homens têm que ter 65 anos e as mulheres 60, porque o tempo que é exigido, o mínimo de contribuição implícito, é de apenas 10 anos. Então é para coagir o servidor a trabalhar por mais tempo e poder contribuir por mais tempo. Não esqueçam também da parte final do artigo 40, gente, quando fala do abono de permanência em serviço, que está relacionado à aposentadoria voluntária com proventos integrais. Não esqueçam também do parágrafo 18, do parágrafo 21 do artigo 40, que fala justamente da possibilidade de servidores aposentados e dos pensionistas contribuírem novamente para a Previdência. No parágrafo 18, se receberem uma importância acima do teto do regime geral de Previdência. No parágrafo 21, se eles forem portadores de doença incapacitante, somente contribuirão para a Previdência sobre aquilo que extrapolar, que exceder o dobro do teto do regime geral de Previdência. Artigo 41, estabilidade, se adquire estabilidade em serviço público depois de 3 anos. Mas como condição para a questão da estabilidade, é necessário que o servidor seja aprovado numa avaliação especial de desempenho elaborada por uma comissão. A estabilidade é uma garantia constitucional absoluta ou relativa? Relativa, porque o servidor poderá perder ela por diversos casos, entre eles os 3 mais importantes. Artigo 41, parágrafo 1º, inciso 1, sentença judicial transitada julgado. Inciso 2, processo administrativo disciplinar onde lhe seja assegurada ampla defesa. Inciso 3, avaliação, o que, gente? Periódica de desempenho, que é só para o servidor estável. Ela depende de regulamentação por lei complementar. E no mais, estarei torcendo e fazendo muita fé para que vocês conquistem suas vagas. E como dizem os filhos do ninja, Haya! Tchau para todos, beijão, até lá!